vamos lá, assim, você vai gostar de mim depois que a palavra acabar? Você promete? Porque assim, para quem me conhece, eu sou um cara gente boa, entendeu? Eu sou um cara tranquilo, positivo, tudo certo. Mas aí Jesus vem e dá uma chulapada na gente. E aí ele fala, vai lá e chulapa também. Aí não é culpa minha, entendeu? Eu só estou falando aqui o que ele pediu, entendeu? Mas enfim, a gente está numa série chamada Sejam Santos. E muitas vezes quando a gente está falando dessa chamada à santidade, traz uma seriedade. Eu quero muito que você entenda essa seriedade hoje. Mas também, tudo que Deus coloca as mãos, Ele coloca para consertar, para levar a melhor. Deus nunca põe a mão em algo para fazer aquilo piorar. Você concorda comigo? Quando Deus tocou nas leis, por exemplo, e foi mostrando para o povo aquilo que Ele queria fazer com as leis, foi para melhor, foi para que a gente entendesse melhor, vivesse melhor, né? A nova aliança é muito melhor do que a antiga. Tudo que Deus põe as mãos, Ele arruma, conserta. Então, quando nós estamos falando de ser santos, de correções, a hora que a gente está ouvindo não é agradável, mas nós temos que ter por motivo de grande alegria o fato de nós passarmos por essas provações, o fato de que Deus nos corrige, porque sabemos que, mesmo que na hora doa, depois produz eterno fruto de glória, certo? Faz sentido isso que eu estou falando? Então, vocês prometem gostar de mim assim na hora que acabar a pregação? Vamos lá. Eu acho bacana começar colocando alguns balizadores sobre santidade. Que normalmente a gente banaliza um pouco a santidade, né? A santidade não é só nunca mais pecar, porque é mais do que isso. Se fosse nunca mais pecar, meio que não teria como eu viver assim, porque a própria palavra diz que aquele que diz que nunca pecou, que não tem pecado, já está pecando aí. Então aí já deu errado, já não funcionou. A santidade, ela é o atributo mais característico de Deus. Como assim, Vitor? Simples. Os anjos, tem um grupo de anjos que é descrito em Isaías, sei lá quantos mil anos atrás. E eles são descritos olhando para Deus e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Muitos anos, isso, ou seja, muitos anos para trás isso. Muitos anos para frente, quando chegar o Apocalipse, está descrito lá também, que esses mesmos anjos estão novamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Qual que é o ponto do que eu estou tentando trazer? Será que esses anjos não cansaram? Porque assim, eu às vezes trabalho na mesma coisa a semana ali, de segunda a sexta, já cansei. Os anjos estão de 1000 e poucos anos para trás, em sei lá quantos anos para frente. Só no Santo, 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 não cansou ainda. Além disso, por que que esses anjos não estão cantando outros atributos de Deus? O André agora já está aqui comigo, cara, obrigado, você é um cara incrível, André, obrigado. Quem estava de manhã, você soube que a gente teve uma visita aqui do espírito de adoração. Brincadeira, só para quem estava de manhã. Cara, para pensar, os anjos têm muitos atributos de Deus. Os anjos poderiam cantar grande, 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 amoroso, 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 gentil, gentil, gentil. Por que que eles não cantam sobre isso? Porque santo. E a resposta é muito simples. Porque santo só há um que é. Não existe outro que possa ser. Você pode ser um grande homem, ter feito grandes conquistas. Eu sou um grande empresário, eu sou um grande, sei lá, pai. Na sua família você é grande, na cidade você é conhecido. Você pode ser amoroso, inclusive espero que seja. Você pode ser gentil. Mas santo só tem um que é. Só tem um que pode ser. E aí quando nós olhamos para isso, a gente fica: caramba, mas como assim? Simples, a santidade, ela é apenas, única e exclusivamente para aqueles que nunca pecaram, nunca se macularam.
Uma vez que você cometeu o pecado, você já está fadado à morte. Esse é o salário do pecado, a morte. E ponto final, você já perdeu a santidade, acabou, não dá para ser mais. Santo é só aquele que nunca peca. E a gente pode olhar para isso e falar assim, então lascou, né? Então agora ferrou. Porque se não pode pecar para ser santo, se pecou uma vez já perdeu. Como que eu vou ser santo? Como que a série pode ser sejam santos? Como que Deus pode ter pedido para eu ser santo? Deus é um homem cruel então, que Ele me deu um objetivo que eu não posso alcançar. Ele me deu um objetivo que não é que eu vou ter que me esforçar, eu não consigo, eu não posso. Deus é um homem ruim, Ele é um Deus ruim. Por que Ele fez isso? E era isso que o povo pensava até Jesus, até a vinda de Cristo, era isso que tinha. Talvez pela misericórdia Deus te salvasse, mas não dava para ser santo. Por isso que eu gostaria que a gente lesse junto Romanos 8, do 1 ao 3 e depois do 31 ao 34. Romanos 8, do 1 ao 3, vai dizer assim: portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o momento que você tem que dar um glória a Deus. Tá vendo? Coisa boa. Como é sentar numa cadeira feliz, sabendo que mesmo que você não conseguisse, já não há mais condenação. Isso é muito legal. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que era a lei era incapaz de fazer, as regras, o nosso esforço próprio era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecido pela própria carne que estava contaminada pelo pecado. Deus fez, enviando seu próprio Filho, semelhante à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. O que isso significa? Deus meteu uma carta de Uno reverse no pecado. Ele chegou e falou assim: é na carne então que o povo está cheio de pecado e não consegue vencer? Então eu vou em carne pecaminosa, homem como eles, eu não vou pecar, vou viver uma vida santa, vou morrer como oferta. E aí na própria carne, que era a ruína do homem, eu vou restaurar todas as coisas. E agora eles já não mais são escravos do pecado, mas eles são livres em mim. Deus usou, para pensar, o salário do pecado é a morte, certo? Cristo foi por uma cruz, morreu crucificado, ressuscitou. Não sobrou munição para Satanás. Ele tinha uma única, a morte. Pecou, morreu. Aí Deus não peca, Ele mata. Aí Jesus volta, e agora? Acabou. Ficou desarmado, não tem o que fazer mais. Satanás perdeu sua força, perdeu sua arma. Porque se o salário era pecar e morrer, e Jesus nos deu a vida eterna, ficou desarmado. Olha o que o versículo 31 ao 34 vai dizer para nós, do mesmo Romanos 8. Diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus, que morreu, e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Então não só morreu por nós, ressuscitou por nós, mas depois de ressurreto ainda intercede por nós. Ou seja, não há condenação, nos deu um lugar de paz, abriu um espaço para nós, um caminho para encontrarmos o Pai, nos deu lugar na mesa, nos fez de escravo a filhos, ainda intercede por nós. E para fechar o combo com chave de ouro, mais um versículo para a gente ler. Eu gostaria que a gente lesse 2 Coríntios 5, do 17 ao 19, para a gente embasar esse fundamento e poder seguir daqui para frente.
que vai dizer assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Glória a Deus, esse texto é lindo. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, e não levou em conta as transgressões dos homens, mas confiou a nós a mensagem da reconciliação. Então não só Jesus morreu por você na cruz e tudo mais, tudo que você já sabe, como Ele também confiou uma mensagem de reconciliação, te deu um ministério, uma obra a executar junto com Ele, para umbrar lado a lado com Ele, para viver lado a lado com o Espírito Santo. Ou seja, não é só, tá livre aí, fica à vontade, ou fica ocioso, espera, porque agora você não pode fazer nada. Não, Ele te deu poder, te confiou uma obra redentora de reconciliação. Isso é muito legal. Terminando essa explicação, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Podemos viver em santidade, então, pelo nosso esforço próprio? O que vocês me dizem? E aí, igreja, podemos ou não podemos? Não. E eu acho legal porque muitas vezes a gente faz isso. Se está tão claro que nós não podemos viver em santidade pelo nosso esforço próprio, por que nós lutamos tanto com a força do nosso próprio braço contra o pecado? Por favor, levante sua mão, se você já tentou lutar contra o pecado com a sua própria força. Legal, vocês foram mais sinceros que o pessoal da manhã. Teve uma galera que levantou assim uns 5. Aí eu falei, galera, mentir também é pecado. Levanta a mão aí. Porque a gente faz isso. A gente tenta se achegar diante de Deus na força do nosso próprio braço. E pior, a gente tenta realmente buscar a santidade, que é um atributo de Deus, que só Ele pode ter, na força do nosso próprio braço. Mas fica tranquilo que não é só você não. Faz um tempo que tem uma galera fazendo isso. Não é eu também, nós, né? Que eu também já fiz isso bastante. Vamos ler Gálatas 3, 1 ao 3? Gálatas capítulo 3, do 1 ao 3. Paulo estava um pouco grosso aqui, mas ele estava certo. Que ele disse assim: Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus foi crucificado? Esta é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras ou pela lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé, deixa eu ler direito. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito? Ou pela fé na mensagem que vocês ouviram? O que Paulo está falando? Chegou em Gálatas e viu a galera tentando conseguir a santidade na força do próprio braço. Aí ele falou, gente, deu uma coçada na cabeça assim, falou, vem cá comigo. Eu não vim aqui e preguei que Jesus morreu para que você fosse santo? O que você está fazendo com a força do seu próprio braço? Agora me responde, quando o Espírito Santo chegou para você e quando você foi salvo, foi por causa da graça e por causa de Deus, ou foi porque você se esforçou para fazer? E aí depois ele ainda segue dizendo, vocês são tão insensatos assim, tendo começado pelo Espírito, agora vocês querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Cara, e quantas vezes a gente cai nessa armadilha de tentar conseguir viver santidade pela nossa própria força? A gente tem o Espírito Santo dentro de nós, que é força capacitadora, que não é só uma força capacitadora, é Deus, é nosso amigo, é uma pessoa, mas Ele é força capacitadora para que a gente viva santidade. E aí a gente pega isso e, não, vou fazer sozinho. Vocês estão me acompanhando? Como a gente às vezes é meio cabeçudo. Eu também, tá? Tô nessa junto. Não é para se ofender não, porque a gente é meio devagar às vezes assim. Então os negócios que eu leio na Bíblia eu fico assim, nossa, eu já li 10 vezes.
Deus está me ensinando agora de novo, porque eu já passei 10 vezes e eu não entendi ainda. Só eu. Deus faz isso. Por que Deus daria um objetivo que você não pudesse alcançar? E quando a gente fala de santidade, a gente olha como se fosse algo impossível. Mas não é. A noiva que Jesus vem buscar é uma noiva santa, imaculada. Tem uma frase que meu querido amiguíssimo Pastor Michel, aleluia, Mister Religioso, tô brincando, gente, que a gente se zoa mesmo. Ele disse, e é verdade, está num livro que ele está lendo, que diz assim: vocês já viram um morto pedir para ser ressuscitado? Ai, por favor, o morto está lá morto. Aí ele levanta: gente, alguém aqui quer orar por mim para eu ressuscitar? Não. Já viram isso? Nunca viram. Alguém então em coma, a pessoa está em coma, ela acorda, fala: alguém pode tratar para eu poder voltar aqui? Não, nunca viu também. Como que a gente pode achar que a gente estava morto no pecado e pela nossa própria força e vontade a gente vai falar: eu vou querer ser santo agora, vou me posicionar para ficar santo agora? Quem que sai da morte para a vida sozinho? Não dá. Então, sabe muito assim, sabe por que a gente acaba fazendo isso? Porque nós somos muito arrogantes, somos muito orgulhosos, a gente gosta de ser independente. Não, eu resolvo minhas próprias coisas, eu resolvo meus próprios BO. Se você ainda usa a frase que eu vou usar agora, pelo amor de Deus, se converte. Eu não vou levar desaforo para casa. Meu amigo, Cristo levou desaforo atrás de desaforo até ir morrer na cruz, rapaz. O que você não vai levar para casa? E levar para casa 1, 2, 3, orar lá, ver se Jesus te muda. Está entendendo comigo? Está me entendendo? A gente quer alcançar o céu sozinho. Muitas vezes a gente quer alcançar as promessas de Deus sozinho. Não é só a gente, o ser humano é assim. Deus falou para Abraão assim: vou te dar um filho. Abraão vai lá e deita com a concubina. Não, Jesus, aqui o filho aqui que você me deu aqui. Eu acho que Deus olhou e falou assim: quem que te deu isso aí, rapaz? O que você está fazendo com isso? Devolve. O que você está armando, Abraão? Para de ser assim. Quanto a gente fica tentando fazer com a força do nosso braço, a gente não dá espaço para Deus fazer um milagre. Quando acabou todas as forças de Abraão, o homem já não era nem fértil mais, Deus falou: agora sim, bicho teimoso, vou te dar o filho que eu tinha te prometido. Parece que Deus tem que fazer isso com a gente. A gente é tão teimoso que Deus tem que ir até acabar nossas forças, até dar tudo errado, para a gente falar: tá, Jesus, faz do seu jeito. Cara, para que a gente faz isso? Para que bater a cabeça até a gente quase ficar assim tonto, perder as forças, para depois a gente ir lá e confiar naquilo que Deus está querendo dizer? Se Deus dá uma promessa para a gente: você vai ser muito rico, muito próspero, glória a Deus, amém, espero muito. A gente vai, nossa, coloca no YouTube, como enriquecer em 1 ano. Compra lá livro, né? Pai rico, como é que é? Pai rico, pai pobre. Vai ver Tiago Negro, para ver se fica rico. Cara, Deus não prometeu. E acaso Deus promete as coisas e não faz. Ele fala à toa, Deus fala à toa as coisas. Ele fala e deixa de fazer. Se Deus não prometeu, o que você acha que Ele vai fazer? Vai fazer, vai cumprir. Mas por que Ele não está fazendo agora? Porque Ele não pode? Vamos analisar comigo. Deus não tem o poder, vamos pensar, letra A: Deus não tem o poder para me fazer rico agora. Ou letra B: eu não estou pronto. Vocês estão me acompanhando que a gente é muito cabeçudo? Deus vai me enviar para as nações. Fantástico, acredito que vai. Mas aí, ao invés da gente investir para isso, a gente vê qual é o custo da passagem. Em vez de dobrar o joelho e ver se fica crente de verdade, para Deus poder te enviar para as nações. A gente taca fora muitas vezes aquilo que Deus está tentando dar para nós, porque a gente não consegue se posicionar num lugar de dependência. Aí você pode perguntar: Vitor, o que isso tem a ver com santidade? Simples, vamos lá. A palavra
em grego de santidade é a palavra hamartia. Deve ter um outro pronunciamento, mas assim, não falo grego. Então vai hamartia. E meu celular travou tudo. Aí, graças a Deus. Cadê hamartia? Aqui. Hamartia significa não fazer parte de algo, estar errado. Inclusive, a gente muitas vezes está. E, principalmente, errar o alvo. Quem aqui já tinha ouvido que pecar é errar o alvo? Legal, uma galera. Se pecar é errar o alvo, santidade é acertar o alvo. Certo? Se são opostos, pecado é errar o alvo, santidade é acertar. Mas, qual é o alvo? E para isso a palavra vai nos responder em Filipenses 3, do 10 ao 15. Filipenses 3, estamos abrindo na Bíblia, não dá para falar que não é um culto de domingo, já lemos uns 4, 5 versículos aqui hoje. Vamos lá, qual que é o alvo? Paulo dizendo para nós: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos. Antes de continuar, eu quero que você repete comigo isso aqui: a participação nos seus sofrimentos. Está bem gravado? Vamos seguir. Tornando-me como ele na sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso fui alcançado por Cristo Jesus. O que Paulo está falando? Eu não encontrei a santidade perfeita. Eu não sou perfeitamente santo, eu não sou perfeitamente morto, né? Não estou morto para todos os meus desejos, não está tudo perfeitamente feito, a obra está completamente concluída na minha vida, não está. Mas foi para isso que eu fui alcançado. Jesus morreu exatamente para que eu participasse dos sofrimentos e da morte dele, para que eu pudesse viver aquilo que ele está me chamando para viver. E ele continua, e ele vem de novo dizendo: irmãos, não penso que eu mesmo tenha alcançado. Ou seja, não era 100% perfeito Paulo, mas ele diz assim: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Deus, em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso Deus também vai esclarecer. Ou seja, ele prossegue pro alvo. Quem que é o alvo? Cristo. Ou seja, quando a gente está falando sobre pecado, e que pecado é errar o alvo, ou seja, pecado é errar o Cristo, é não acertar o Cristo. E eu posso facilmente, se a gente está falando de um alvo, vamos pensar num arco e flecha, tá? Imagina que eu tenho que acertar um arco e flecha daqui, lá na bandeira, lá no meio da rodovia ali, no trevo. Já não está perto. Mas vamos supor que eu puxo uma flecha aqui, miro bem mirado no alvo, solto. No meio do caminho vem um vento mais forte, ela cai de lado. Passa um carro, pega no carro. Passa um pássaro, pega no pássaro. A flecha que foi bem mirada, acertou o alvo? Sim ou não? Não tem como a gente começar uma carreira bem mirado em Cristo, soltar a flecha para continuar a nossa vida ali, e no meio do caminho não ser vigilante. Senão vem outras coisas e tiram a gente do lugar. Vem um vento forte, te leva, passa outros amores e te toma, você acerta nos outros amores, se pega num carro, se pega no olho, tô brincando, se pega a flecha num carro, a flecha não só vai parar longe do alvo, ela nem vai parar, ela vai, às vezes vai para outra cidade a flecha. Começou tão bem, mirando no lugar tão certo, mas não chegou. Cara, não é isso que eu quero que Deus fale para mim. Filho, olha, começou muito bem, mas não chegou. Não foi. Você se perdeu no meio.
Aí tem nada a ver, eu estou aqui, você está em outro lugar, teu coração está em outro lugar, você não vai poder entrar mesmo. Não é isso que eu quero ouvir. O que eu realmente estou querendo ouvir é: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito, entra pela alegria do Senhor. E ele não estava falando de riqueza nesse momento, ele estava falando de fiel no pouco era a nossa vida aqui na terra, e o muito era a glória que a gente viria a viver com ele. Vamos para o que é maturidade então, para fazer sentido daquilo que é o título, que é o amor maduro. O amor maduro, ele é uma tomada de decisão. E eu sinto que Deus quer mostrar para nós que a gente não tem um amor tão maduro assim. Que a gente se acha bastante também, não sei você assim, mas a gente acha que é muito evangélico. Só que assim, tem coisas que se Deus tocar na sua vida, você amaldiçoa Ele, o Filho dEle, o Espírito Santo, amaldiçoa todo mundo. Você olha e fala: nunca mais vou falar com você, Deus. Se você fosse bom, você não tinha feito isso. Fala que é bom, não sei o que, cadê você? Fala que vou lá, dou o dízimo, cadê a provisão? Cadê você fazendo? Só eu que faço essas coisas. Quando Cristo briga comigo, briga. Quando Cristo toca em alguma coisa, porque Cristo não briga com ninguém. Quando Cristo toca em alguma coisa que machuca na gente. Vamos lá, faz uma análise sincera do seu coração. Ama Jesus? Sim, amo. De todo o coração? Sim, com certeza. Se Jesus pegasse todo o dinheiro que você tem e te quebrasse, quebrou. É isso, você que tem bastante ainda é mais difícil. Quebrou, agora vai precisar depender de Jesus. Ainda amaria Jesus? Ainda viria de domingo e cantaria que Ele é digno, que Ele é santo, é o que eu quero para a minha vida? Vou perdendo tudo com alegria, cantaria? Parabéns, você achou um ídolo. Vamos fazer o contrário. Jesus falasse: esse ano eu vou te enriquecer. Você terminasse o ano com 10, 15 milhões na conta, ainda amaria Jesus? Ou você ia: agora eu vou viajar. Sumia do mapa 6 meses. Sumia não só do mapa, não vinha para a igreja porque estava viajando, né? Mas aí tudo bem, você está viajando, né? Não dá para fazer muito. Mas sim, do quarto da Bíblia, do jejum, de falar com Cristo, de mandar um agradecimento. Nem um bom dia assim, nada. Será que amava Jesus? Eu não estou falando que é gostoso perder. Não estou falando que é tranquilo, que é fácil. Mas, e se Cristo tocasse na sua saúde? Como fez com a de Jó? Ainda seria: Deus, você é meu Deus, eu te amo. Está tudo certo. Estou com uma doença terminal, mas é isso. Vou gastar minha vida para você, é isso? Será que é isso? Se Cristo tocasse na sua família, perdesse um parente, ainda seria seu Deus? Eu não vou muito longe não, vamos mais perto então. Se Deus chegasse para você hoje e falasse: filho, quero que você faça um voto para mim. Nunca mais corte o cabelo. Nunca mais. Não é regra, mas é para você. Para você eu quero que nunca mais. E aí? Faria? Ou você olhar e falar assim: coisa da minha cabeça. Isso aí é bobeira minha. Deus está falando isso não. E se Deus chegasse e falasse assim: quero que você nunca mais coma doce, é um voto para mim. Nenhuma sobremesa, nada, chocolate, sorvete, nada, daqui para o resto da vida. Tranquilo para você? Te doeu. Parabéns, seu estômago é um ídolo. Se Deus pedir, você não faria. Está vendo como o nosso amor é imaturo? Porque chegaram para Deus e falaram assim: olha, o único jeito de salvar aqueles seres humanos falhos ali é dando seu filho. Pode ser? Pode ser, ele vai. Cristo falou: eu vou. Então, você não vai no melhor momento da terra não inventaram chocolate ainda, não tem internet, não vai ter sorvete.
Você vai ser chicoteado, escravizado assim, oprimido, né? Perseguido, não escravizado, mas perseguido. Vão cuspir na tua cara, vão te bater. Você vai pregar, as pessoas não vão acreditar. A galera que era para te receber não vai te receber, vai querer te matar. Pode ser, Jesus? Não, vou. Mesmo? Vou, pode deixar que eu vou. Gente, nosso amor para com Deus não parece um amor maduro. Nosso amor para com Deus parece um amor de adolescente. A gente está orando para Jesus, aí ele fica um mês sem falar com a gente. Um mês, estou dando bonito ainda. Se for uma semana, tem gente que já pega ar. Fica ali um pouco sem Deus falar com a gente não vou mais para o secreto também. Não quero mais, Deus, eu vou lá, fico falando, sou tonto, Deus não fala comigo. Se ele quiser falar comigo, que ele mande alguém então. Fico lendo e cadê? Deus não mexe os pauzinhos, eu vou ficar esperando para sempre. Vocês estão entendendo? O quão bobo a gente parece diante daquilo que Deus está tentando fazer? Por favor, quem aqui é casado há mais de 5 anos? Mais de 10? 15? Legal. Vou pegar ali um exemplo bom então. Tião, por favor, casado há quantos anos? Quantos? 25? 20? 29? Tá. 26, obrigado. Tá ruim de te ouvir aqui, cara. Então tá, 26. Tião, não vou complicar teu lado, mas desses 26 anos, foram todos os dias que você acordou mil amores pela Lu? Não? Para eu não complicar teu lado, Lu, nesses 26 anos, todos os dias mil amores pelo Tião? Não? Por que vocês estão casados? Vocês escolheram se amar, sim ou não? Uma vez só ou foi bastante? Segue escolhendo? Se arrepende? Os dois disseram que não, tá? Para quem não está vendo. O amor maduro parece isso. Foi baseado no que vocês sentiram ou na escolha que vocês fizeram? Se Deus não te fizer não sentir nada, você ainda tem uma escolha: seguir amando, seguir se posicionando. Para isso que serve uma aliança. Cristo fez uma com a gente. Tenho certeza que tem dias que Deus acorda querendo me dar um tapa, de tão cabeçudo que eu estou sendo. Mas Ele não faz, Ele continua me amando. E eu estou colocando em modo de brincadeira, porque assim, se Cristo me desse um tapa, a cidade de Rio Preto saía do mapa. Então é óbvio que eu estou brincando. Mas o que eu quero dizer é, gente, nosso amor é muito infantil perto do amor de Jesus. É muito fraquinho. E a gente precisa reconhecer isso. Reconhecer que o nosso amor, ele não está pronto não. Que ele é falho. Eu estou no mesmo barco que você. Pior, Deus me chamou para ser pastor. Então eu estou no barco que apanha primeiro para vir falar depois. A graça de Deus é exatamente que Ele faz dos seus amigos um espetáculo. E é legal que o espetáculo, um bom espetáculo, ele tem altos e baixos. Tem um ápice glorioso, no final que você fala, nossa, que legal e tal. Mas no meio do caminho você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Vamos parar para pensar se é verdade bíblica isso que eu estou falando. O próprio Abraão. Sai da sua terra, do meio dos seus parentes. Abraão leva um parente. Já dá para ver que Abraão era teimoso dali. Aí dá tudo errado. Deus fala, o parente, Abraão. Aí sai o parente. Aí Deus abençoa Abraão, as coisas acontecem, não sei o quê. Abraão, está vendo o céu? Vou te dar tantos filhos quanto isso. 120 anos, um homem sem filho. Cara, eu acho que eu ia olhar para Deus e falar, Deus, você está me brincando comigo, cara, não é possível. No final, ele é o pai da fé. E está nomeado entre o hall dos homens que são heróis da fé. Vamos para Davi. Tira o menino de trás das ovelhas, faz virar general de um rei, já está valendo muito, que promoção.
aí de general a prometido do trono e tudo mais, pá, o trono é dele, o pessoal cantando, Saul matou milhares, Davi 10 milhares, o negócio está rolando, vou virar rei. Imagina na cabeça de Davi, é agora, estou casado com a filha do rei, o povo já me ama, Saul fica velho e morre, eu assumo, promessa concluída, glória a Deus. Toma lança, é perseguido, escondido em caverna, tem chance de matar o inimigo, não mata. Final da história, vai babar diante do rei inimigo, fingindo que está louco para não morrer. É um show. Deus restaura o cara, faz ele virar rei. É o maior rei da história de Israel. E acreditem se quiser, o nome mais citado na Bíblia, mais que Jesus. Deus faz da história dos seus filhos um show. Sabe por quê? Porque se Deus quisesse que você vivesse uma vidinha normal, não precisava dele. Mas quando os baixos são tão baixos e os altos tão altos, que não dá para alcançar com os homens, Cristo precisa entrar para que a gente consiga viver isso. É exatamente quando falta o chão que ele vem com o milagre. É exatamente quando o objetivo que ele te deu e o que ele falou que faria é tão inacreditável que você não acredita, que ele fala, agora eu vou fazer. É quando falha o homem que acontecem as coisas. E aí é legal porque a gente tem a opção de, como Davi fez em alguns momentos, se permitir falhar, se permitir perder as forças voluntariamente. Davi falou assim, não é os sacrifícios que te agradam, o que te agrada é um coração quebrantado e contrito. Então está aqui, eu já estou quebrantando, já estou deixando contrito aqui para você, pode pegar e pode fazer. Por que eu vou esperar as situações da vida me partirem, me quebrarem em vários pedaços, para que Deus possa vir e fazer, quando eu posso me quebrar aos pés de Jesus, e Ele já faz logo agora que eu me quebrei? Estão me entendendo? Se Deus precisa que eu seja esmerilhado, para que a glória dEle venha sobre mim, por que eu vou esperar que a vida me acabe, sendo que eu posso aprender e me render logo, e as coisas e os processos são mais leves? Inclusive tem um versículo que fala sobre isso. Quem que é a rocha na Bíblia, gente? Jesus. Eu espero que, Jesus. Tem um versículo que diz assim, porque se eu me lançar sobre a rocha, virarei pedaços, mas se ela se lançar sobre mim, virarei pó. Ou seja, se eu voluntariamente me lanço aos pés de Jesus, pedaços já é o suficiente. Ele já vai refazer do jeito que Ele quer. Agora, se eu ter que esperar as situações da vida e o próprio Cristo me parar para eu poder aprender, vai ter que ser pó. Ou seja, quanto mais independente, quanto mais orgulhoso, quanto mais arrogante, mais Jesus vai ter que te quebrar para você entender. Eu não estou querendo quebrar tanto, não sei vocês, mas eu estou topando submeter e obedecer. Vamos analisar os nossos papéis e os papéis de Deus. Deus é pai, sim, e nós filhos, certo? Quem que manda, o pai ou o filho? Não adianta rir, hein, pelo amor de Deus. Tem casa que é meio que o filho que manda, mas assim, supostamente era o pai que deveria mandar. Deus é Senhor e nós os escravos. Quem que manda, o Senhor ou o escravo? Deus é rei e nós os servos. Quem que manda? O rei. Estamos entendendo? Que em todas as posições é Ele que manda e a gente que obedece. Ele disse para Paulo, na verdade ele comentou, Deus disse, Paulo, você vai perceber quão difícil é resistir ao meu aguilhão. Quem é que sabe o que é aguilhão? Se os meus estudos não estão assim equivocados, aguilhão era uma ferramenta que usava quando você estava tanto cavalgando, tocando boi, essas coisas, que era quando ele estava indo para um lugar que você não queria, era tipo um ferro com uma ponta assim, que você batia para ele poder ir para o rumo que você queria. E enquanto não fosse, obviamente quem estava conduzindo a situação continuava batendo, até ele ir para o rumo certo. O que ele estava falando? Paulo, você vai entender o quão difícil é ficar resistindo o que eu quero fazer na tua vida.
Mas sejamos sinceros e pensa aí com você, não vou nem pedir para você levantar a mão para não ficar feio para o seu lado. Quantas vezes você resistiu àquilo que Deus quer fazer na sua vida? Diversas vezes nós resistimos. E eu quero pôr na mesa o exemplo que para mim é um cara espetacular para falar sobre isso. Vamos falar de João Batista. Cara, que ministério zoado foi o ministério de João Batista, aos olhos dos homens. Foi um ministério que durou aí de 6 meses a 1 ano e meio. Não teve uma cura, não teve um ressuscitar de morto, não teve um batismo no Espírito Santo, não teve uma canção que estourou no Spotify, uma pregação que deu muita view, não teve. A igreja não era bonita porque ele pregava no deserto, então não tinha ar-condicionado, né, assim, não devia estar agradável. A galera tinha que ir até lá para poder ouvir. O alimento dele era mel e gafanhoto. Galera, assim, não me apetece, não sei você, se você gosta aí de um gafanhotinho, um negócio assim. Nem de mel eu gosto, inclusive. Jesus olhou para ele e falou assim: dentre os nascidos de mulher, ninguém maior que João Batista. Mas esse homem, ele apregoou a mensagem do Evangelho pela primeira vez. As boas novas, ele começou a pregar, antes de todo mundo. Ele chegou e falou assim: olha, começa os evangelhos, Marcos, Lucas, João, com João Batista. É ele que abre o tempo. Ele começou o Novo Testamento. Ele pôde batizar o Filho de Deus. Ele pôde falar: porque vem alguém maior do que eu. Ele pôde falar que ele cresce, que eu diminua. E no final da vida ele perde a cabeça, porque existia um outro cabeça sendo colocado no lugar. Às vezes o que Deus está precisando fazer com a gente é exatamente isso. A gente está precisando perder a cabeça. A gente está precisando perder o governo. É que existem 2 formas de perder o governo. Existe quando você deixa a vida levar até que a situação se exploda e já não tem o que fazer mais. Aí você: Deus, agora é só você. Meu amigo, sempre foi. E o que tem a ver isso com santidade, Vitor? Tem a ver que todas as vezes que você está sendo teimoso, que você está sendo independente, que você está sendo arrogante, que você está sendo orgulhoso, você está pecando contra Deus, porque a ideia era acertar o alvo. E para acertar o alvo é Ele que tem que ditar o caminho. Todas as vezes que nós dizemos não para nossas próprias vontades, o Espírito é fortalecido e a gente consegue tomar decisões que são muito mais eficientes, inclusive em santidade, do que quando a gente faz do nosso jeito. Deus não me chamou para tomar decisões, Deus me chamou para servi-lo. E aí acho engraçado porque a gente gosta de tomar as decisões e a gente toma todas elas erradas. É uma decisão errada atrás da outra. As decisões que eu tomo sem consultar Jesus é ferro, é uma atrás da outra errada. Eu espero que só eu. Está ficando claro, gente, de verdade? Isso que eu estou pregando é bíblico? Faz sentido para você? Eu estou fazendo de um jeito mais leve aqui, mais brincalhão, para não ser tão difícil. Esse sentimento, quando a gente fala de mortificação, porque a gente tem que participar dos sofrimentos de Cristo, certo? Duvido que você acordou hoje de manhã e falou assim: vou tomar umas 20 batatas, um café depois e tranquilo. Duvido. Duvido. Você acordou hoje de manhã e falou assim: não, vou tomar o cálice da ira de Deus, do jeito que Jesus fez, porque é isso que Deus está me chamando para fazer. Duvido. Deus chama a gente para jejuar, a gente fala: ai, nessa semana não. A gente não participa do sofrimento de Cristo, depois quer sentar na janelinha: ah, estou sendo salvo, perdendo tudo com alegria. Está perdendo nada. Nem crente direito a gente é. Ama igual criança. Se Deus abençoa, palma, senão eu não quero. Muitos de nós, se Deus desse o que a gente realmente quer, a gente nem vinha na igreja. Deus não está nos chamando, Deus não está chamando uma igreja para isso, Deus não morreu para isso. Deus morreu para que Ele pudesse me dar quanto dinheiro Ele quisesse e o meu coração permanecesse fiel até o final, para Ele poder me dar quanto poder Ele quisesse e eu permanecesse fiel até o final.
para que eu pudesse permanecer digno diante da presença dele. Não porque eu sou bom, mas porque fui justificado, porque fui posicionado naquilo que ele queria. Sabe, muitos de nós teria murmurado por muito menos e muito antes de Jó. Eu sou um deles. Teve uma época nesse mês que passou que eu estava insatisfeitaço com Jesus, com tudo que estava acontecendo na minha vida. E como um belo tapa assim de luva, né? Assim, um tapinha com a luva. Estava descendo no Instagram e chegou um vídeo de um irmão, de um pastor lá da Jamaica, acho que ele estava num furacão e a casa dele estava sendo destelhada e ele estava cantando, adorando a Deus. Aí eu terminei de ver o vídeo e falei, Jesus, acho que não está tão ruim não, a minha vida acho que está tranquila. Sabe, Deus precisa mostrar para nós que a gente é muito mimadinho. Está fazendo sentido, gente? Deus quer que a gente entenda e que chegue num lugar maduro. Mas sabe qual que é a graça do negócio? Sozinho não dá. É o objetivo de Deus que você chegue num lugar maduro. É por isso que Ele está fazendo você passar pelas provas que você está passando. É por isso que Ele me conduziu a passar por aquilo que eu estou passando, para poder vir e trazer essa mensagem. É por isso que Ele me permitiu estar aqui passando essa mensagem. Porque Deus quer que a gente chegue num lugar de um amor maduro. Tem algo que me pega muito, eu falei de manhã, estava pensando em não falar agora, mas, gente, vamos lá. Por que quando tem apelo, os jovens vêm para frente, e a gente vê um monte de jovem adorando, ajoelhado, chorando, rendendo a vida para Jesus, e você que tem os cabelos brancos fica na cadeira? Deus morreu menos para você? É menos importante. Você já está certo, você está pronto, conseguiu. Não peca mais, não precisa mais de arrependimento, porque eu prego e preciso, e se Jesus tiver misericórdia, o meu lugar é o inferno certo. Eu não estou entendendo. Às vezes eu venho aqui e faço um apelo a quem quer amar mais Jesus, vem para frente. Então a galera fica na cadeira, eu fico pensando, o que Jesus olha para você e está pensando? Caramba, nem para ir na frente o cara quer, nem para se levantar do lugar e vir ajoelhar na frente ele não quer. E quer falar que me ama? Ainda mais, se imagina se eu pedir alguma coisa que realmente é um custo. Está vendo como a gente ama pouquinho? Cara, olha o quão difícil é a gente achar alguém com os cabelos brancos apaixonados por Jesus. Isso é uma prova do quanto o ser humano é ruim. A gente começa a carreira muito bem. Jovem tem sempre um apaixonado por Jesus. Acha um velhinho apaixonado por Jesus. Eu tenho uma honra enorme por quem envelhece apaixonado por Jesus. Que Deus me dê a graça de terminar como essa galera. A gente se perde com qualquer coisa, cara. E Deus está tentando chamar a gente para um lugar de santidade, para um lugar de coração alinhado com aquilo que Ele deseja. Mas existe uma esperança. Porque Deus está nos chamando para algo e está investindo na gente. Senão Ele não nos corrigiria. Porque eu me lembro de um versículo que diz que Deus só corrige o filho que ama. Então se a pregação trouxe umas pancadas em você, adivinha, Jesus te ama muito. Senão Ele tinha deixado você fazer o que você queria. Mas Jesus está aqui te corrigindo mais uma vez, para que você alcance o amor e todo o projeto que Ele tem. É muita bobeira minha eu pensar que o meu plano de vida é melhor do que o plano de vida que Deus tem para mim. Porque das promessas que Ele fez, das coisas que Ele comentou comigo assim que faria, normalmente Deus gosta assim de mostrar lá o final e o meio Ele não conta pra gente. Eu não faço a menor ideia de como é que eu vou chegar lá. E eu acho que se eu seguir no meu plano não vai dar. Mas no plano dele eu tenho certeza que vai acontecer. Pra você ver que loucura. Então, eu estou meio que, Deus faz aí do seu jeito. Estou rendendo aqui. Mandou, eu estou obedecendo. Pediu, estamos fazendo. É jejum, sigo fazendo aquilo que Ele já mandou, que é amar o próximo, ler a palavra, orar e todas as outras coisas que a gente já sabe. Amém? E para a gente fechar, tem um último versículo que eu gostaria de orar. Amém, aleluia, pode ser também. Mas eu gostaria de ler um versículo, que é Romanos 6,11, do 11 ao 16.
Deus, ele consegue usar mais os dispostos, os rendidos, do que os capacitados. Porque às vezes a pessoa é capacitada, mas não vai fazer do jeito que Deus quer, aí ele não usa. Sabe pregar? Sabe. Tocar muito bem, canta muito. Cura. Obedece? Não. Aí Deus fala, você eu não vou usar não. Você sabe pregar? Não sei, vou te ensinar. Aí o grande pregador é o cara que não, tá entendendo? É o cara que não saiu do nada. Precisa ser um cara que saiu assim, usava droga e Jesus resgatou ele, porque o cara já sabia que não era nada, que não ia rolar sozinho. Aí Deus consegue fazer. A gente que nasce em berço cristão, vai na igreja, aí Deus não consegue fazer na gente, porque a gente fica nessa, de querer achar que vai fazer sozinho. Romanos 6,11 vai dizer assim: assim vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer os desejos malignos dele. Ou seja, quando você tem um desejo que não é o desejo de Deus, não é seu desejo, é o desejo do pecado. Porque só tem duas forças de interesse, que, assim, de influência sobre a terra. Ou é Deus nos influenciando a fazer, ou é o pecado nos influenciando a fazer, não tem outro. Não tem uma segunda força, uma terceira. Não, é isso, é esses dois. Não tem um negócio que seja só a sua vontade, que não é a vontade do pecado. Se não é de acordo com o que Jesus deseja, é do pecado. Tá? Legal? Vamos lá. Não ofereçam seus membros, os membros do seu corpo, do corpo de vocês, como instrumento de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ou seja, o posicionamento de não cair no pecado é oferecer antes o meu corpo para Deus. Por isso que o que eu estou falando aqui tem mais a ver com oferecer a vida para Deus do que como não pecar, passo 1. Porque as regrinhas de como não pecar não santificam a gente. O que santifica a gente é antes oferecer a nossa vida a Jesus. E aí não tem espaço para ter dois senhores. Se é Deus que está comandando a minha vida, o pecado não vai. Se eu estou obedecendo a Ele, eu não vou entregar os membros do meu corpo ao pecado, porque eu já entreguei para Jesus. Está fazendo sentido para você? Vamos lá. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ou seja, Paulo já sabia, com um tipinho de gente, que ele estava falando. Ele falou, estamos debaixo da graça, agora vamos sair pecando. Não, exatamente o contrário. Exatamente o contrário. É porque estamos debaixo da graça que a gente não vai fazer, que a gente vai viver aquilo que Deus tem para nós. Aí ele continua, de maneira nenhuma, vocês sabem que quando se oferecem a alguém como escravos obedientes, são escravos daquele a quem obedecem. Quer escravos do pecado que leva à morte, quer escravos da obediência que leva à justiça. Ou seja, ele está falando, escravo, você não tem muito como fugir de ser. E acho um pouco engraçado isso, porque Cristo é quem mais prega liberdade, mas é que não tem outro lugar para ir. Ou você obedece a Jesus e vive liberdade com Ele, porque Ele não é um tirano, Ele não é um déspota, Ele não é alguém que vai oprimir você, ou você vai para o pecado e fica lá oprimido. Não tem outra. Nós saímos do reino do pecado, da morte, para o reino do Filho amado, só que o Filho obedece o Pai. Então qual que é a diferença? A diferença é que no pecado eu não consigo optar, eu vou ser escravizado, ponto final. Como filho eu posso escolher obedecer. Se eu não escolho, eu desobedeço, peco, dá tudo errado. Mas se eu escolho, recompensas infinitas na presença de Deus. Deus só está querendo que a gente o ame e obedeça. Eu já falei isso aqui uma vez. Então, a gente precisa entrar nisso. Quem aqui é mãe? Top. Qual dessas mães aí já trocou muita fralda? Bastante. Legal. Quem aqui já teve uma babá? Algumas pessoas. Bacana. Essas babás trocavam fralda? Sim. Qual que é a diferença da mãe e da babá? As duas trocam fraldas, certo? A diferença é que a babá troca pelo dinheiro.
Se o salário parar, ela para de trocar fralda. E a mãe? A mãe não. A babá troca pela recompensa. E a mãe? Por amor. Eu sei que já está tarde, eu peço perdão, mas o último ponto: de que adianta vir e servir a Jesus, tentar viver uma vida de santidade só pela recompensa? Quando as coisas apertam, você vai embora. Se as coisas apertarem e você não estiver vendo recompensa, não estiver vendo vantagem em servir Jesus, você vai largá-lo, porque você é um funcionário da fé. Agora, se a gente faz por amor, eu não vou deixar Jesus só porque as coisas ficaram difíceis. Isso é um amor maduro. Não vou deixar Jesus porque as coisas apertaram um pouquinho. Não, eu continuo amando. Não existe outro Deus. É o que Pedro falou: para quem eu iria? Quem mais tem as palavras de vida eterna? Quem mais tem um fardo leve e suave? Um jugo suave? Quem mais? Deus está nos chamando para esse lugar de alinhamento. E eu acho legal que sempre que Deus quer alinhar alguma coisa, significa que nós vamos viver grandes coisas depois desse alinhamento, e que existirá uma recompensa. Quando a gente se alinha com aquilo que Deus fazer, com aquilo que Deus quer fazer, Ele pode vir e realizar o milagre, Ele pode vir e mexer no que precisa ser mexido. Então por isso eu gostaria de pedir que você ficasse de pé, e que você verdadeiramente começasse a analisar o seu coração. Você disse que ia gostar de mim depois que acabasse a palavra, mas especialmente, ao invés de gostar só de mim, eu quero muito que você goste de Jesus agora, quando está acabando a palavra. Porque Deus não corrige o filho que não ama, Deus só corrige o filho que ama. Deus só vem trazendo esse tipo de confronto para os filhos que Ele se importa, para aqueles que Ele se importa, para aqueles que Ele ama. A palavra nos diz: tende por grande motivo de alegria o fato de passares por provações. Cara, quem que vai ficar feliz por provações? Simples. Só aquele que entende que a provação é o cuidado de Deus em corrigir o coração que está errado. Deus não vai me dar prova nenhuma se eu não tiver com o coração no lugar errado, porque não vai precisar ser provado, já foi e está tudo certo. Jó aparentava ser um homem muito certinho, era um homem justo, muito bom pai, muito bom negociador ali e tal, serve ao Senhor, glória a Deus. Mas a gente vê no final de Jó que ele era muito arrogante. Ele realmente achava que o mérito dele estava tudo no jeito que ele fazia. E Deus precisou chegar e falar com ele: Jó, onde é que você estava quando eu estendi os céus? Onde é que você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Você consegue dominar qualquer um dos animais ali que eu coloquei? E esse aqui, animal que eu que fiz, você consegue controlar? Não consegue. Deus precisou chegar e falar assim: Jó, vamos lá, eu sou Deus, cara, para de ser teimoso. Depois que Jó abandonou as coisas, falou: chega, cansei de ser teimoso, vou lançar minha vida aos seus pés. Deus restaurou tudo que ele tinha e muito mais. Por isso, eu gostaria de chamar à frente todos aqueles que entenderam que não tem um amor maduro por Deus ainda. Gostaria de chamar todo mundo que entendeu que precisa amar mais Jesus, precisa estar com o coração mais alinhado. E de verdade eu quero que você venha para frente, porque eu falei do apelo hoje na pregação. Pode vir, vem mais para o pessoal não ficar no corredor, por favor. Mas eu quero de verdade que você pare e pense sobre a sua vida, porque a palavra nos diz em Provérbios que é melhor a casa que tem luto, que está de luto, do que a que está de festa, está em festa. Sabe por que existe esse provérbio? Por que ele é muito sábio? Porque é melhor os momentos em que Deus dá uma apertada na gente e a gente repensa algumas coisas e alinha o nosso coração, do que a gandaia constante de tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, e a gente chega e não tá. A hora que realmente Jesus voltar, não estava bem, o coração estava no lugar errado. Eu prefiro que Deus me corrija, que Deus me bata agora,
para que me surpreenda agora, me ofenda agora, do que chegar o grande dia e eu seja surpreendido com, putz, não, eu acho que eu vou para o inferno. Eu estava com o coração no lugar errado e eu não amava Jesus, eu não sabia, eu achei que amava, e aí já passou. Vocês estão entendendo? Melhor é o Deus que faz a ferida. Oséias diz, porque Oséias 6 vai dizer que o mesmo Deus que fez a ferida é aquele que cura. Deus só faz uma ferida e pode reatá-la e pode curá-la porque Ele é o médico dos médicos. Porque Ele sabe exatamente o que está matando você por dentro. Ele vai lá, corta, retira o que está te tirando a vida, arranca o câncer, o pecado, a sujeira daí de dentro, e Ele reata e faz voltar a viver de verdade. Por isso, nesse momento, eu gostaria muito que a gente entrasse num clamor de arrependimento diante de Deus. Senhor, me perdoa. Gostaria que você fosse sincero e falasse com as suas palavras: Senhor, me perdoa, porque eu percebi que eu não te amo como eu achei que eu amasse. Eu percebi que tem outras coisas que eu deixei ser mais importantes do que você. Porque eu percebi que tem coisas que, se você tocar na minha vida, eu vou ficar bravo com você, eu vou me ofender com você. Senhor, me perdoa porque eu pareço uma criança diante de você. O Senhor cuida de mim, eu vou lá e fico fazendo birra. Mas eu não quero mais ser assim. Senhor, tira de mim aquilo que está atrapalhando o seu amor. Eu queria que você pedisse por isso. Tira de mim, Senhor, aquilo que me impede de te amar de verdade. Gera em mim um amor maduro. Gera em mim, Senhor Jesus, um amor que possa condizer com o seu amor por mim. E eu gostaria que você começasse a, nesse momento, com as suas palavras, render isso aos pés de Jesus. Senhor, faz do seu jeito. Me perdoa por ser arrogante, por ser independente, por querer fazer do meu jeito o tempo todo. Você dá nome ao seu pecado. Senhor, eu coloquei tal coisa na frente, eu coloquei tal coisa na frente, eu coloquei tal coisa como prioridade na minha vida, e eu estou te pedindo, por favor, tira isso desse lugar, corrige, arruma, mas não me deixa, Senhor, viver enganado. Senhor, não me deixe viver achando que eu te amo e não, na verdade eu não te amo. E nesse momento nós, Espírito Santo, nos colocamos num lugar de completa submissão àquilo que você deseja fazer. Nós declaramos: não há outro rei, não há outro Deus, não há outro Senhor que nós queremos servir. Nós dizemos: Senhor, nessa casa, nas famílias que estão aqui, nesse culto, não existe outro que comande além de você. Nós queremos te obedecer. Te pedimos: vem e faz do seu jeito, toca da sua forma, mexe do jeito que o Senhor quiser fazer. Mas por favor, nos corrige. Por favor, nos leva a um lugar de amor maduro, nos leva a um lugar de te amar profundamente. Por favor, Senhor, em nome de Jesus.